Ó, vou pegar alguns desses exercícios aí que eu passei na aula passada e vou resolvendo alguns. Professor, eu consegui fazer o 11, 11, aquele 14 eu não consegui fazer. 14 tá, mas vai chegar lá. Beleza. Tranquilo. Tá. Vou mostrar alguns só desses primeiros aqui, né? Do L1 aí acho que é mais tranquilo, né? Só que eu vou resolver aqui, ó, e não vou, como tá gravado o vídeo aí, depois vocês veem pelo vídeo direto, né? Depois não vou salvar nada do que eu estou fazendo aqui no JFlap. L1, ó, linguagem mais simples não contém palavras. Se não contém palavra, não contém nem a palavra vazia. Então é só isso daqui, ó. O L1 é só isso, né? Aí ele até pediria aqui para representar a descrição formal completa, mas a descrição formal completa, se você tem o AFD, é só analisar quem são os elementos, né? Descrição formal completa, você tem 5 elementos, né? Partindo desde do alfabeto, conjunto de estados, inicial, final e a tabela de transição. Vou pegar aqui, só para mostrar, ó, aquele material em texto. Tem aqui, ó, são 5 termos aqui. Então, se você tem o autômato, nesse caso aqui é isso, é só você analisar pelo desenho, né? Quem são os estados que tem nesse autômato? Só o Q0. Qual é o alfabeto da linguagem? Nesse exemplo, não existe alfabeto, não tem nenhuma transição. Função de transição também não vai ter. Estado inicial é o Q0 e não tem estado final. Então, isso daqui é o da primeira palavra. Depois, vamos para os outros aí, então. Ó. L2, linguagem que contém só uma palavra, a palavra vazia. Só preciso fazer isso daqui, ó. Agora ele aceita a palavra vazia. Todo autômato que você fizer e o estado inicial for final, quer dizer que ele aceita a palavra vazia. Então, isso daqui é o L2, ó. Aceita só a palavra vazia. Pois o L3, ó, aceita uma única palavra, zero. Então, a menor palavra que ele aceita é zero. Para aceitar essa palavra zero, esse não pode mais ser final, e aqui tem que ser final. Só aceitou a palavra zero. Né? Lembrando que, se você pega aqui, por que fala lá da menor palavra? Se a menor palavra tem tamanho 1, nesse caso, eu preciso de pelo menos 2 estados, porque você vai ter uma transição de um para outro, para aceitar essa palavra de tamanho 1. Então, se a menor palavra tem tamanho 5, pelo menos 6 estados, normalmente um a mais aí você vai precisar para representar o seu autômato. Depois o L4 aceita vazio e zero. É só definir isso daqui como final. Então, aqui nesse estado está aceitando só o vazio, nesse estado está aceitando só o zero. Aí no 5 mesmo que ele começa algumas linguagens aí mais complexas, vamos dizer assim. Então, 5, a n maior que zero. Né? Isso daqui. Então, menor palavra é A. Se a menor palavra é A, você precisa ter uma transição para aceitar essa menor palavra. Isso daqui. Aceitei a menor palavra. Qualquer quantidade de A aqui, você vai aceitar. O que eu preciso ter? Se é qualquer quantidade, você pode representar isso daí por um loop. Então, qualquer quantidade de A que tiver depois do primeiro, depois que ele já veio aqui para o Q1, qualquer quantidade ele vai passar pelo loop e vai aceitar. Se ele tiver um outro símbolo na palavra, ele não vai processar. Lembrando que se você vem aqui, ó, step by state, que é como se fosse um passo a passo, ele pede aqui, ó, qual é a entrada. Então, se eu coloco 4A, dou um OK. Deixa eu maximizar esse aqui, senão vai ficar ruim. Aí, o que ele vai fazer? Ele mostra aqui no canto qual é a palavra e qual é o estado ativo. Então, você começa com o estado ativo, que é 0.
Se eu dou um step, ele processa o Azinho. Processar o Azinho estando no Q0, ele vai do Q0 para o Q1. Então, por isso que está mais escuro o Q1. Aí, processa o segundo Azinho, como é loop, mantém no Q1. Terceiro mantém, quarto mantém. Aceitou, ficou verde aqui, ó. Quando ele não aceita uma palavra, então, vou colocar aqui 1, 2, 3, 4 e mais um Bzinho, o que vai acontecer? Estado inicial é o atual, processa o primeiro Azinho, vai para o Q1, processa o segundo, terceiro, quarto. Agora, o que vai acontecer? Existe transição a partir do Q1 com B? Não existe. Então, a hora que eu dou o step aqui, ó, ele não fica cinza esse B aqui, que ele não conseguiu processar. Então, para aceitar uma palavra, você tem que processar ela, que é ler todos os símbolos aqui na sequência, e terminar o estado final. Esse ele terminou o estado final, mas não processou a palavra. Por isso que fica vermelho, rosa aqui, e não aceita essa palavra. Vou voltar assim. Depois, ó, L6. Aí, ó, esse daqui, o que dá para perceber? Na resolução desse, como precisa ter pelo menos um, eu precisava dos dois estados, né? Aqui, maior que 0 e N ímpar. Então, a menor palavra tem tamanho 1 também, que é só um Azinho. Então, agora, esse daqui, mesma coisa, né? Para o L6 que eu estou fazendo. Só que esse N agora aqui, ó, não pode ser qualquer valor. Por que não pode ser qualquer valor? Ele está falando ali que o N precisa ser ímpar, né? O anterior, aí o que a gente fez? No anterior, que era o L5, como o N poderia ser qualquer valor, eu fiz isso. Só que agora, no L6, o N não pode ser qualquer valor, ele tem que ser ímpar. Então, é como se aqui eu estou com quantidade ímpar. Se eu tiver mais um A, eu tenho quantidade par. Se eu volto pela mesma transição, eu tenho quantidade ímpar, né? Então, aqui eu tenho 0. Né? Não processei nenhum, que é o estado inicial. Se eu venho para cá, eu tenho 1. Se eu venho, tenho 2. 3, 4, 5, 6. Então, quando você faz um loop desse jeito aqui, ó, com o mesmo símbolo, Azinho e 2 estados, um vai ser par e outro vai ser ímpar, né? Então, nesse caso, a quantidade de A nesse estado aqui é par, a quantidade de A nesse estado é ímpar. Como ele quer aqui só a quantidade ímpar, o final é o Q1. Não tem aqui, né? Mas se em vez de ser ímpar aqui fosse par, era só trocar esse final, não esse estado não vai ser mais final, e esse daqui vai ser final agora, para aceitar a quantidade par de A, certo? Aí, descrição formal, mesma coisa, né? São 5 termos lá, não vou ficar descrevendo isso daí, porque pelo desenho você consegue extrair essas características. 7, aí já muda um pouquinho, deixa só assim. 7, ó, A, B, N, A. Então começa com um Azinho, é obrigatório ter um Azinho. Depois desse Azinho, eu tenho B elevado a N e o N maior ou igual a 0. Então não precisa ter B. E depois tem mais um Azinho. Então, a menor palavra aí é 2 Azinhos. Aqui. Esse último estado aqui é final. A menor palavra já aceitou. Só que aí nesse meio aqui, ó, B elevado a N, N maior ou igual a 0. Então, o N pode ser 0 ou pode ser qualquer outro valor. Só que qualquer outro valor, par. Aí eu vou fazer um loop daquele mesmo jeito ali, ó. Se ele tiver um B, ele não pode aceitar. Se ele volta e tem outro, deu quantidade par. Então, teve um Azinho no começo, veio para cá. Ou ele pode terminar direto, ou, se ele tiver B, ele tem que ter 1, ele desceu, 2, ele subiu. 3, 4. Sempre nesse estado aqui, ó, sempre a quantidade de B é par. Então, como ele fala lá que tem que ser maior que 0 e par,
já aceitou isso daí. É o exemplo aí. Esse, o L7, aqui, aí L8. Então, L8 é isso daqui. No L8, deixa assim. No L8, ó, começa com um Azinho. Então tá aqui, começou com um Azinho. Depois, BC elevado a N. E o N agora maior que zero. Então tem que ter um B e o C. Então, um B vai vir para cá, um C vai vir para cá. B, C. Depois desse B e C, precisa ter um Azinho ainda. Ó. Esse Azinho aqui. Mais um estado e um Azinho. Só que aí você tem que voltar para cá e ver o loop, né? O loop é de B e C. Precisa ter um, mas pode ter um monte. Então, depois de um B... Depois de um B e o C, pode ter mais B e C. Então, quando teve um B e um C aqui, ó, um B e um C é obrigatório. Só que depois dele chegar aqui, ele pode ficar tendo mais B e C. Ou seja, é um loop. Para representar esse loop, eu posso voltar com o B para cá. Ó. Se eu voltei com o B aqui para o Q2, ele chegou um Azinho que é obrigatório, um B que é obrigatório e o C. Né? Se ele quiser ter mais B e C, vem para cá um B, volta para cá um C. Vem um B, volta um C. E esse último aqui é o meu estado final. Né? Ele precisa ter esse último Azinho ali para representar, que é final. Certo? Então, aí esse daqui, que já é um maior, né? Se você fosse representar a descrição formal, alfabeto A e B, são os símbolos que aparecem. Conjunto de estados Q0 até o Q4, Q0, Q1, Q2, Q3, Q4. Inicial é o Q0, final é o Q4. E a tabela, né? Que daí você representa nas linhas os estados, então Q0, Q1, Q2, Q3, Q4. E nas colunas os símbolos do alfabeto, A e B. Aí você vai marcar que no cruzamento de Q0 com A, vai para Q1. Quer dizer que sai uma seta de Q0 com A e vai para Q1. Sai uma seta de Q1 com A com B para Q2. E aí vai. Falei do alfabeto só A e B, né? A, B e C, né? O alfabeto aqui. Certo? Depois, o outro aí, ó, L9, agora, aqui. L9, essa expressão aí, ó. Onde você tem aqui N maior que zero. Então, precisa ter um Azinho já. Se precisa ter um Azinho, eu posso colocar ele aqui. O que dá para pensar? Ou você pensa na menor palavra, ou você já vai direto montando ele de uma vez. Né? Olhando aqui, precisa ter um Azinho, por conta do N maior que zero, mas pode ter um monte. Então, já coloquei um. Pode ter um monte, é isso daqui. Mais um loop. Depois que teve esse primeiro. O B não precisa ter e o C também não precisa ter. Então, a menor palavra é um Azinho. Então, aqui ele já pode aceitar. Só que aí, se tiver B, como você tem esse tipo de expressão aqui, não pode mais ter A. Né? Então, se tiver um B, ele vai continuar aceitando. Então, transição com o B, esse é final. Pode ter um monte de B, tá aqui. Vou fazer assim. Pode ter um monte de B e vai continuar aceitando. Do mesmo jeito que ele pode ter um Azinho e direto para o C, ter um monte de C e continuar aceitando. Porque os dois ali, ó, aqui, M e P maior ou igual a zero. Então, o B e o C não precisa ter, mas se tiver, ele continua aceitando. Teve B, vem para cá, teve C, vem para cá. Tá faltando mais alguma coisa aí ou não?
Ô, professor, Sim. eu não poderia fazer aquele estado onde eu tenho B ou C no mesmo... Não. Não? Só um pouquinho, mas Uhum. antes de falar disso, tá Tranquilo. faltando alguma coisa aí ou não? Dá para perceber alguma palavra aqui? Ou é isso daí mesmo, um exemplo, um exercício? O que está Tá fal- faltando aqui, tá ó? faltando de B para C. Isso, né? O B e o C não precisa ter. Mas e se tiver os três? O que vai acontecer? Sai daqui, tem um A, vem para cá. Tem um B, vem para cá. E pode ter um C vindo para cá. Então, isso que estava faltando, né? Aí, assim. Aí, perguntou aí de juntar os dois, né? Vou até fazer mais ou menos aqui embaixo, ó. Como se fosse assim. A, B e o C. Só não vai ficar com as representações de final ali. A, o B, B e o C. E separado, não dá para colocar final, né? Quer dizer, na verdade, esse daqui seria final e esse daqui seria final, que você perguntou aí, e esse seria Isso, inicial, né? isso. Por que não dá para fazer desse jeito aqui? Porque aqui, ó, ele tem ordem, né? O B é obrigatoriamente antes do C. Então, aqui, teve um B, fica aqui. Na transição nesse estado aqui, só pode ter B. Se ele tem um C, ele não pode continuar tendo B depois. Então, se ele tem um C, ele vem para esse estado e agora só pode ter C. Então, nessa expressão aqui, você tem ordem, né? Quando você tem algo desse tipo aqui. Então, aqui, como você tem B e C, ele pode ter um C, depois um B, depois um C de novo, um B. Aí bagunça essa ordem aí, ó. Ah, sim, sim, entendi. Vacilo. Aí, aqui, o Azinho é obrigatório, tem que ser antes de todos. Veio um aqui porque um. Se ele tiver C direto, só pode ter C. Se ele tiver B, pode ficar tendo um monte de B aqui e terminar com C aí no final, né? Então seria essa representação aí para o 9. Isso, certo? Aqui. Depois, 10. 10, que é isso daqui, né? Tem até tá falando aqui, tem duas vezes, tá indo marquizado, não, tá certo. Ó, então 10. A elevado a n, n maior ou igual a zero e par. Então tá aqui. Então, não precisa ter azinho, mas se tiver, tem que ser quantidade par. Então, se tiver, tem que ser quantidade par. Nesse estado aqui, ó, eu sei que ele é par, porque é zero. Então, se ele tiver um azinho, vem para cá. Dois azinho, vem para cá. Então, agora, o que eu vou fazer? A continuação do autômato eu vou puxar do Q zero, porque ele precisa ser par. Então, ó, a n maior ou igual a zero e par. Menor valor par, zero. Então, ele não precisa ter. Se tiver, ele vai vir para cá e depois vai precisar voltar. Depois, 2Bzinho obrigatório aqui. Ó. Então, 1B e 2B. 1 e 2. Depois desses 2Bzinho, A elevado a M, agora, M maior igual a zero e par. Mesma coisa, não precisa ter Bzinho. Se não precisa ter, Azinho no caso, né? Não precisa ter o Azinho, né? Porque maior igual a zero. Então já sei que esse estado aqui é final. Se tiver Azinho, tem que ser de 2 em 2. Então, faço uma transição para ir e a outra para voltar. Aí eu sei que a quantidade vai ser par, que ele chegou aqui, tem 0A, 0 é par, 1A, 2, 3, 4, e aí vai. Então sempre, se você tem algo desse tipo aqui, ó, eu quero que seja ímpar, quero que seja par, aqui também, quero que seja par ou ímpar, você precisa de dois estados. E daí em um você sabe que ele é par, e outro você sabe que ele é ímpar. Então isso daí que você vai precisar para fazer. Esse 10. Feito. 11. 11 ANBM
a soma dos dois tem que ser par, né? E os dois maior ou igual a zero. Se a soma dos dois é par e os dois pode ser zero, né? 0 mais 0 é par, dá, ou seja, 0A mais 0B é par, então aceita a palavra vazia, né? Nesse 11. Se tiver sozinho, né? Pensar aqui, ó, se tiver sozinho, porque se tiver sozinho, M pode ser vazio. Se tiver sozinho, a quantidade de Azinho tem que ser par, por conta disso daqui, certo? Então, se tiver sozinho, a quantidade tem que ser par. Um Azinho ele vem para cá, 2 Azinho ele voltou, né? Se tiver sozinho, já aceitou. Se tiver só Bzinho, também tem que ser par, né? Se tiver só Bzinho. Só Bzinho, eu vou ter que puxar uma seta do inicial. Então, 1B, ele tem que ser par. Só que, se eu voltar para esse estado aqui, ó, depois ele pode passar nessa transição do 0 e do 1 de novo. Então, eu tenho que representar isso daí com mais um estado aqui. Então, 1B, 2B. Para indicar que depois que teve 1B, ele não pode ter mais A. Aí o loop vai ficar nesses dois estados aqui. Falei que se tiver sozinho, tem que ser par. Aqui e aqui. 0A, 1A, 2A, 3, 4. E aí vai. Se tiver só Bzinho, também tem que ser par. Então, 1B, ele vem para cá, 2 aqui. 3, 4, 5, 6. E aí vai. Se tiver os dois, aí depende da quantidade de um para você ter o outro, né? Porque a soma dos dois tem que ser par. Qual que é a ideia aqui? Ó? Aqui, eu sei que a quantidade de A é par, eu sei que aqui a quantidade de A é ímpar. Se tiver A e B, o que vai acontecer? Uma palavra com A e B, ele vai passar por esses dois estados aqui, depois vai vir para cá e vai aceitar só quando ele parou aqui, né? Então, quando a quantidade de A aqui no começo é par, ele está dando certo. Quando a quantidade de A é ímpar, ele vai estar aqui, ó. Só que ele pode ter mais B, né? Só que essa quantidade de B tem que ser ímpar. Então, eu tenho que, desse estado aqui, ele pode ter B, só que depois que ele tiver um B, não pode mais ter A, e eu tenho que garantir que a quantidade de B é ímpar, né? Ou seja, precisa ter pelo menos um B. Pelo menos um B. Aceitou. Se tiver mais B, o que vai acontecer? Ele passou aqui, ó. Saiu do inicial. 1A, 2A, 3A. Né? A soma de A e B tem que ser par. Se ele teve 3, se ele tiver um Bzinho, deu 4. Mais um Bzinho, 5, 6. Só que agora só pode ter Bzinho, né? Então, qual que é a ideia? Se a quantidade de A aqui é par, ele está nesse estado, eu tenho que ter quantidade par de B para dar certo. Porque a soma dos dois aqui, ó, tem que ser par. O N mais M. Então, quantidade par de A, ele está nesse estado, para aceitar quando ele tem B, quantidade par. Então, passa um B aqui, um B aqui. Quantidade ímpar de A, ele vai estar nesse estado. Para aceitar com a soma de N mais M ser par, ele tem que ter quantidade ímpar de B. Um B ele vem para cá, é ímpar. Se ele quiser mais, 2, 3, 4, 5. Aqui você tem que pensar, nesse exemplo, que se o A é par, você tem que ter par de B. Se o A é ímpar, você tem que ter ímpar de B para a soma dos dois aqui ser par, né? Aí que você fica com essa representação aqui, certo? Então, lembra que eu tinha comentado da menor palavra? Nesse exemplo, bate quer dizer, não bate, né? Que eu falo lá que se a menor palavra tem tamanho X, você precisa de X mais 1 estados. Nesse caso, a menor palavra é a palavra vazia, só que você usa 4 estados aí, né?
Nesse daqui, a menor palavra tem tamanho 1, você precisa de pelo menos 2 estados. Né? Então, é sempre pelo menos x mais 1 estados. Né? Menor palavra tem tamanho 0, precisa de pelo menos 1 estado. Né? Só que você acaba usando os 4 aqui. Certo? Então, volta aqui para outro. L12 agora. 12, ó, a NBM, né? N maior que 0, então precisa ter um Azinho pelo menos. Precisa ter um Azinho. Vem para cá. Pode ter um monte de Azinho, que é A elevado a N. Aqui. Elevado a 2M, M maior que 0. M maior que 0 e M 1. Você coloca o M igual a 1 aqui, fica 2. Então, Bzinho é de 2 em 2. 1, 2. 1B para cá, 2B. Se quiser, ele vai precisar ter mais 2. 3, 4, já está a seta ali. Então, aqui é o final. 1B e 2D aí, por L12. Certo? Depois aí, no L13, o que eu tenho? Vou apagar aqui. L13. Opa. L13. L13 aqui. AB elevado a N. Então precisa ter um A e um B. Um A e um B ele vem para cá. Um A e um B. E pode ter um monte de A e B. N maior que 0. Lembrando que quando você tem algo desse tipo aqui, ó, com o parênteses elevado a N, vai ser AB, AB, AB. Não é todos os A's primeiro, depois todos os B. Então, um A, ele vem para o Q1, um B, ele vai para o Q2. Se ele quiser ter mais, volto com um A para cá, B. Já está a seta ali do B. Um A e um B. Se ele voltou, ele teve mais um A. Se ele vem para cá, ele tem mais um B. Então, daqui que eu vou, desse estado aqui, que eu vou continuar. E a mesma coisa com C e D. Né? Precisa ter um C e um D. Se ele quiser ter mais, precisa ter um C e um D. Se ele quiser ter mais, C e D de novo. E o Q4 aqui, que é o estado final. E foi aí o 13, ó. Menor palavra é ABCD, né? A menor palavra tem tamanho 4, precisa de pelo menos 5 estados. Depois, vou pular o 14 e o 15 aí primeiro, mas depois eu resolvo eles, ó. O 16 aí, ó. 16, o que ele fala aqui, é um jeito diferente de escrever, né? É onde ele fala aqui, ó, que U, V, X e Y é qualquer coisa com ABC. E no meio disso você tem um Azinho, um Bzinho e um Czinho. Ou seja, a menor palavra é ABC. Menor palavra, ABC. Então tá aqui. Como que eu sei que a menor palavra é ABC? Porque o U, V, X e Y pode ser vazio, de acordo com essa expressão aqui, ó. Quando você tem, igual nesses de baixo aqui, ó. Quando eu tenho isso daqui, W pertence a AB asterisco, quer dizer que a palavra W pode ser formada de combinações de A e B em qualquer ordem, qualquer tamanho, incluindo a palavra vazia. Então, o W, nesse exemplo aí, pode ser vazio. Mesma coisa aqui em cima. Né? Essas 4 palavras pode ser vazio. Se elas forem vazio, as 4 juntas, sobra o ABC, que é a menor palavra aqui. Então, ABC é a menor palavra. Só que aí o U pode ter qualquer coisa, o V pode ter qualquer coisa, e aí por diante. Então, o que eu preciso representar aqui?
eu posso ter qualquer coisa antes do Azinho. Esse qualquer coisa antes do Azinho pode ser B e C. Não posso colocar o A, porque ele só pode ter uma seta com um Azinho desse estado. Depois que teve um Azinho, posso ter qualquer coisa, de novo com um Azinho, o B já sai uma seta, qualquer coisa C. Depois que eu tive um Bzinho, qualquer coisa com A, qualquer coisa com B, o C ele vem para cá. Depois que eu tive o C, A, B ou C pode ter. Né? Então, é uma linguagem que tem um A, pelo menos um A, um B e um C. Né? E no meio disso pode ter qualquer coisa, por isso esses loops aí. Certo? Depois, os últimos 3 aqui. Qualquer palavra com A e B começa com A. Começa com A. Começou com A, ele vem para cá. E tem tamanho par. Ou seja, tamanho par poderia entrar tamanho 0. Só que já teve um A, então tamanho 0 não aceita. Então, a menor palavra vai ter tamanho 2, que é o próximo tamanho par. Então, até aqui eu já tive tamanho 1. Se tiver tamanho 2, ele vai precisar de mais uma transição. Então, um A, só que aí ele pode ter ou A ou um B. Então, um A ele vem para cá, um B ele vem para cá também. Nesse daqui, eu sei. Só que ele pode ter mais símbolos com A e com B e voltar para cá. Começa com A, tem tamanho par. Né? Começou com A, deu tamanho 1. Aqui, tamanho 2, par. Com qualquer símbolo que ele vier, ou A e B, com qualquer um que ele voltar, A e B, dá ímpar. Par, ímpar. Aí vai. Feito. 18 aí, ó. 18, qualquer palavra com A e B. Então, qualquer palavra com A e B, poderia pensar assim, ó. Qualquer palavra com A e B, em qualquer ordem, em qualquer tamanho. Aqui. Até esse pedaço aqui, até do de cima, né? É isso daqui, ó. Qualquer palavra com A e B, em qualquer ordem, em qualquer tamanho. Só que não pode ter 2 A seguidos, né? Consecutivo. Não pode ter 2 A seguido. Então, esse Azinho aqui não pode estar aqui. Né? O B pode continuar. Mas se ele tiver um Azinho, ele vem para cá. Depois, ele precisa ter B, porque ele não pode ter o Azinho. Então, esse é final, ele teve um Azinho. Depois desse Azinho, como ele não pode ter A de novo, eu vou voltar com B. Qualquer palavra que você processar aqui não vai ter 2 Azinho, porque quando ele tem um A, ele vem para cá. E não tem seta desse estado com Azinho. Né? Então ele não vai aceitar isso daí. Esse dá para fazer desse jeito aqui, né? Nessa representação, ou eu posso colocar até um outro estado aqui, puxar essa seta com A e deixar assim. Sem esse daqui ser final. Porque não pode ter mais de 2A. Até ao contrário aí, né? Mais de 2A seria 3, né? Estou pensando nos dois aqui, ó. Mais de 2A, então seria 3. Fica um pouquinho diferente. Né? 1A, 2A, ele ainda aceita. O terceiro A que ele não pode aceitar. Então, desse estado, não vai ter seta com A, nessa primeira representação. Se ele tiver B, ele volta para cá. Se ele tiver B desse estado, também volta para cá. Seria isso daqui. Nesse estado não teve nenhum A, aqui teve um Azinho, aqui teve 2. Se não pode ter 3 Azinhos seguidos, eu não coloco a seta com a Azinho desse estado. Né?
Aqui é a primeira representação que eu falei, né? Antes eu tinha feito com 2A consecutivo, é mais de 2, então é 3Azinho que não pode. O que eu falei que dá para colocar aqui a mais é fazer isso daqui, ó. Puxar um Azinho para cá e deixar ele como sendo não final, desse jeito mesmo. Por quê? Se ele processar 1Azinho, 2 e 3, ele vai chegar aqui, só que esse estado é não final. Então ele não vai aceitar do mesmo jeito que estava no anterior, né? A diferença é que ele vai chegar nesse estado e no anterior ele vai travar, né? Ele não vai ter como sair desse estado aqui com o Azinho, certo? Então, nunca tem mais de 2A consecutivos, né? Aqui também desse jeito aqui, sem aquele estado, também está certo. Aí, ó, o 15, na verdade, né? O 15 e o 19 aqui, quase igual, certo? Mas são para o 14 ainda, antes, né? O 14 aqui, ele fala que a quantidade de A é igual à quantidade de B, né? Esse daqui é como se eu precisasse fazer algo desse tipo aqui, ó. Palavra vazia faz parte da linguagem, né? Porque a quantidade de A e a quantidade de B na palavra vazia é zero. Só que aí eu posso ter uma palavra que começa com A, e começa com A, e depois tem um Bzinho. Então, começa com A e tem um Bzinho. Essa palavra faz parte da linguagem, A e B. Do mesmo jeito que eu posso ter uma palavra que começa com B e depois tem um Azinho. Com essa palavra aqui de baixo, também faria parte da minha linguagem. Só que eu preciso controlar aqui quantos... Estou falando 14, né? Quantos Azinho teve para repetir a mesma quantidade de B depois. Só que esse A e B pode ter em qualquer ordem, em qualquer tamanho. Então, por exemplo, se eu tento, se ele tiver mais um A partir desse estado aqui, ele já passou por 2 Azinho. Como que você vai controlar para saber que ele já passou de 2? Eu poderia fazer algo desse tipo aqui, ó. Aqui, ele tem mais um A. Então, se ele começar com um A, vem para cá, teve 1. Ele precisa de mais 1 para finalizar. Aceitou aqui. Se daqui ele tiver mais um A, esse Q5 representa que ele teve 2 Azinho. Vai precisar de 2B para finalizar. Poderia fazer algo desse tipo aqui, ó. Um B, ele vem para cá. Outro B, ele vai para esse estado final lá em cima, né? Começou com A, teve 2 Bzinho para finalizar. Mesma coisa aqui embaixo, né? Só que qual que é o problema desse exemplo aqui? Cada vez que você está pensando em uma palavra, você está adicionando mais um estado, né? Porque eu preciso controlar de novo aqui a quantidade de A para repetir essa mesma quantidade de B. Então, esse exemplo aí é um caso que não dá para resolver esse 14. Né? Esse daqui só é resolvido por autômato com pilha, que é uma linguagem um pouquinho diferente aí, que ele usa a pilha como se fosse para memória. Né? Ele tem que saber quantos A teve para poder repetir a quantidade de B. Né? Então, 14 aí que não dá para resolver. Né? O 15 e o 19 já dá. O 15 aqui, então, ó. O 15, aí eu vou usar escrever um nome de estado diferente. Né? O 15 e o 14 são quase parecidos aí. Ó. Vamos para o 15 primeiro. A quantidade de A mais B é par. Né? Na verdade, nem é esse daqui que eu estou pensando. Aqui ele fala da quantidade. Né? Então, a quantidade de A mais B é par, no 15, é isso daqui, ó. Se ele tem um A, ele vem para cá. Se ele tem um B, ele também vem para cá, que é ímpar. Se ele volta, A ou B é ímpar, volta a ser par.
O 15 é isso daqui, ó. Por quê? O A e o B em qualquer ordem, em qualquer tamanho. Só que a quantidade de A mais B tem que ser par. Se a quantidade de A mais B tem que ser par, quer dizer que o tamanho da palavra é par. Tamanho da palavra par, tamanho da palavra ímpar. Qualquer símbolo do alfabeto que ele processar, ele vem para cá, teve ímpar, volta, teve par. Certo? Então, o 15 é isso daqui. O 19 agora, esse daqui, número ímpar de A e B. Esse que é o mais complicadinho aqui, talvez. Tem até alguns mais para baixo aqui, né? Tá. Esse 19 aqui, eu vou até colocar aqui, número ímpar de A e B. Ou seja, tem que ter quantidade ímpar de A e quantidade ímpar de B. Então, 1 e 1 pelo menos. Aí pode ser ou um A e um B, ou um B e um A. Né? Aí ele pode ter um A e 3 Bzinhos, só que em qualquer ordem. Né? Um A e 3 Bzinhos. Aí o A na segunda posição. O A na terceira posição. O A na quarta posição. Né? Um A e 3 Bzinhos. Do mesmo jeito que eu posso ter um Bzinho e 3A. O B na segunda posição. O B na terceira posição. O B na quarta posição. E aí vai. Né? Quantidade ímpar de A e B. O que eu vou pensar aqui? Mudar o nome desse estado, ó, só clicar em cima, set name, você consegue mudar aqui, ó, o nome do estado. Vou colocar aqui par, escrever mesmo, par de A, par de B. Enfim, dá para finalmente, né? Não dá. A, P, B. Ainda vai ficar grande. Né? Então, ó, PA, PB. O que representa isso daqui? O P fala de par e vai ter o I de ímpar. Nesse estado aqui, eu não tive nenhum A e nenhum B. Só que não ter nenhum é quantidade par dos dois. Então, PA, par de A, PB, par de B. Se eu tiver um A, ele vem para esse estado aqui. Nesse estado aqui, agora eu tenho ímpar de A e par de B. Por quê? Eu estava com 0 A, tive 1 A, ele vem para cá. Se eu voltar, ele volta a ter par de A. A mesma coisa se eu fizer aqui com B. Uma transição aqui para cá e um volta. Nesse estado Q2, agora eu tenho par de A e ímpar de B. Então, qualquer, ó, partir aqui de 0 e 0, se ele ficar passeando nesses dois estados aqui, quando ele estiver nesse, ele pode descer, né? Par de A, ímpar de B. Ou seja, ele ficar nesse loop aqui, ó, aqui eu tenho par de B, aqui eu tenho ímpar. Par, ímpar, porque as duas transições aqui é com B. Mesma coisa as duas com A aqui nesse loop. Aí ainda, se desse estado aqui, ó, eu tenho ímpar de A e par de B, se eu tiver um B aqui, ele vem, eu tenho uma palavra que eu tenho ímpar de A e par de B, se eu tiver um B, par de B mudou, agora mudou para ímpar de B. Então é IA e B o nome desse estado. IA e B. Se eu voltar, é a mesma coisa. Aqui também. Se eu desse estado eu tiver A, vai acontecer, ó, eu tenho par de A. Se eu vim para cá, o par de A com um Azinho mudou para ímpar de A. Se ele volta com um Azinho, mesma coisa. Então esses 4 estados aqui, ó, as primeiras vezes aí, costumo usar esses nomes aqui para ficar mais fácil de entender, né? Par de A,
par de B, ímpar de A, ímpar de B. Acho que é mais fácil de você pensar nesses exemplos aqui. Então, a partir desses 4 estados aqui, aí ele fala lá que W tem número ímpar de A e B. Né? Isso aqui seria número ímpar de A e de B. Qual que tem número ímpar? Esse daqui. Então, esse é final. Tem até, deixa eu achar, não estava em vermelho aqui, mas tem outros parecidos aqui. Ó. 38, ó. Quando eu tenho uma expressão com mais, né, representa qualquer palavra com A e B em qualquer ordem, em qualquer tamanho. Só que quantidade de A é par, quantidade de B é ímpar. A par de ímpar. Vai mudar desse 19 para o 38. Vai mudar o final desse estado para esse daqui. Então é só trocar o estado final. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Mais um. Aqui, ó, 39. Ímpar e ímpar. Né? Qualquer palavra com A e B, em qualquer ordem, em qualquer tamanho, quantidade de A ímpar, quantidade de B ímpar. É isso daqui mesmo. Né? Então, o 19 é igual ao 39. Certo? E acho que tem mais aqui, ó. 48 aqui, ó. Só que o 48 é com 0 e 1. Né? Quantidade de 0 par e ímpar. Mesma coisa, seria esse daqui. Se eu considerar que o 0 é o A e o 1 é o B, seria esse daqui. Esse vai ser o final. E só. Certo? Então, esse exemplo aqui é o 19. Tá lá. Mais alguns ali ainda. Vou fazer mais um. Se tiver dificuldade em algum do 40, 41 aí, vou mostrar uma outra coisa aqui ainda. Esses 40, 41, 42, 52 ou 53. Só voltar aqui. Os nomes normais. Ó, esse daqui, só olhando, né? Não precisa ter A, não precisa ter B, não precisa ter C. Tudo maior ou igual a 0. Então tem um Dzinho e um Dzinho aqui, ó. Indireto. Né? No próximo ali, tem que abrir aqui para ver. Próximo, mesma coisa, um Azinho é obrigatório, DCB precisa ter, o Azinho elevado a M precisa ter 1, e o B elevado a P ali também. Ó. Aqui, só preciso controlar que o N é ímpar, certo? Aqui, mesma coisa, né? Preciso controlar par e ímpar aí, e o 53. Se fazer o 53, talvez, pode ter dado alguma coisinha aí. Conjunto de todas as palavras sobre ABC, onde cada B é seguido de pelo menos um C. Então, se tiver um B, tem que ser seguido de um C. Volta um C. Esse estado aqui é final. Só que ainda pode ter A e C. Só isso daqui. Conjunto de todas as palavras sobre A, B, C. Não pode ter A e C aqui no loop. Se tiver um B, onde cada B é seguido por pelo menos um C. Então ele voltou com um C. Se quiser ter mais C, aqui. Teve um B de novo, vem para cá. Não pode ser final esse, porque cada B é seguido de pelo menos um C. E aí vai. Certo? Então, esse daqui é o 53 aí, ó. Nesse estado não pode ter nada, porque cada B é seguido de pelo menos um C. Aí, ó, depois eu vou pegar alguns desses aí, vou passar de algum trabalhinho aí para entregar, alguns outros aqui, talvez outros diferentes, né? Passar aí para entregar. Mas outra coisa que eu queria mostrar, aí tem um joguinho aqui que dá para você aprender a fazer o autômato também. Professor, Vou falar. o senhor poderia fazer um exemplo do L22? 22. Tá. Obrigado. Abrir aqui. 22. Aqui.
22, ó, o que muda ali, que ele tem um maisinho, é isso? Não. Sim. Então, ó, o 22, esse nem é o mais ainda, né? Mas qual que é a ideia? Quando você tem algo desse tipo aqui, é dizer que é qualquer palavra com 0 e 1 em qualquer ordem, em qualquer tamanho. Só que W é um número par, né? O que você tem que pensar aqui? Aqui está falando de um número binário, você tem que converter o número binário para decimal, saber se ele é par ou é ímpar, né? Aí, deixa eu até abrir aqui, mais fácil. Aqui, como se fosse montar uma tabelinha aqui dos números binários. Depois, 0001, com quatro dígitos aqui, ó. 0010, 0011, 0100, 0101, 110, 1000, 1001, 1010, 1011, 100, 101. E aí vai. Como se fosse algo desse tipo aqui. Aqui, binário, e do lado em decimal. Então, 0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. E aí vai. Ou seja, para esse L22 aqui, você tem que ver qual que é o número par. O que dá para perceber aqui, ó? Todo número binário que é par termina em 0. Né? Porque, eu não sei se vocês lembram lá na hora que vocês iam aprender a montar esse número binário, você pega aí esse bit mais à direita aqui, ó, você pula de 1 em 1. Então é 0, 1, 0, 1, 0, 1. Se você vem à segunda posição, que seria esta aqui, você pula de 2 em 2. Então é 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1. E aí vai. Na terceira casa, que seria essa, você vai de 4 em 4. Então, ó, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. E aí vai. Né? Então, todo número binário que é par termina em 0. Né? Para terminar em 0, eu tenho que fazer uma transição com 0 para cá. Esse estado Q1 vai ser final. Se ele tiver 1, ele volta para cá. Se ele tiver 0, ele continua aqui. Enquanto ele tiver 1, ele continua aqui. Esse é o 22 aí. 22? Isso. Né? Então, você tem que pegar essa representação aqui, perceber que todos os números binários terminam em 0. Né? Aqui até eu fiz, né, representei aqui o 101 como 0, 101. Mas se for 101 direto, ele continua terminando em ímpar. Né? Se ele tiver um monte de 0 e 101, continua terminando com 1, é ímpar. Né? Mesma coisa aqui, ó, o 10 em binário, que é o 2. E eu representei aqui como 0010. Mas se tiver um monte de 0 e 10, continua sendo o número binário 2. Do mesmo jeito que se tiver só o 10, continua sendo 2 em binário. Né? Que é o finalzinho aí. Terminou com 0, é quantidade, o número é par. Terminou com 1, o número é ímpar. Né? Aí esse daqui, ó, pede o contrário, né? Número ímpar, né? E aí vai. Certo? Mais algum aí? Então, aqui outro que eu queria mostrar aí que dá para praticar um pouquinho, tem um jogo que dá para você aprender. Dá para praticar. Tem poucas fases, na verdade, no jogo, mas dá para praticar autômato aí. Né? E
Ele é um jogo aqui, até esqueci qual que é a linguagem que ele é feito aqui. Não sei se ele está em Flash, alguma coisinha assim. Né? Tem algumas coisas em uma outra linguagem também. Mas ele é como se fosse um Tower Defense. Né? Então, a hora que você abre ele aparece essa janela. Né? Como a gente só viu aqui ainda autômato finito determinístico, mas a gente vai ver os outros aí. Né? Escolhe aqui. Ele até tem mostra aqui um nível, mas se pegar um difícil, vai aparecer fases do mesmo nível do fácil. Né? Então ele não implementou tantas fases aí, mas dá para você praticar um pouquinho aí. Então, no fácil. Aí ele aparece essa tela desse tipo aqui. Qual que é a ideia? No Tower Defense, acho que dá para enxergar mais ou menos aqui, né? Mas aqui é a entrada onde os bichos vão entrar, eles querem sair aqui. Você tem que impedir esses bichos de passar aí, né? O que eu preciso para fazer isso daí? Eu preciso criar autômato, né? Aqui é como se fossem as 3 torres, vamos dizer assim, que eu posso colocar, né? Só que para conseguir colocar essa torre, eu tenho que criar um autômato. Então, eu seleciono uma dessas 3 aqui e crio um autômato para isso aí. Só clicar aqui no quadradinho branco, eu consigo fazer isso. Aí aqui ele fala a expressão da linguagem. Ó. Ele fala aqui, monstros reconhecidos. Então, é como se os monstros que vão chegar são as palavras dessas linguagens aqui. Ó. Então, essa linguagem e essa linguagem. E você tem civis também, que seria pessoas que podem passar, que você não pode matar, como se fosse algo desse tipo aí. Seria essa linguagem aqui. Então, eu tenho que montar um autômato para essas 2 linguagens. Né? Só que aí você tem que montar um autômato, eu faço no verde, por exemplo, outro no verdinho. Então, escolhendo um aqui, fazer do primeiro aqui, ó. Qualquer palavra com XY, só que a quantidade de X é par. Aí eu tenho que escolher o alfabeto, então nesse caso é o X e o Y. Criar os estados, né? Vamos colocar 2 aqui, ó. Mesma coisa. Para criar uma transição, clico lá no botão de transição, clique e arrasto, né? Quantidade de X é par. Então, se ele tiver um X, ele vem para cá. Se ele tiver outro X, ele volta. E o Y, ele pode ter a qualquer momento. E aqui. Aí, desmarco tudo lá em cima. Ó. Se eu desmarquei o estado, alfabeto, esses 3 elementos aqui, aí eu clico em um estado, falo, esse é o estado inicial e também é o estado final. Tá vendo que a hora que eu marquei o inicial e final, ó, esses monstros aqui, que são as palavras dessa linguagem, já ficou, como se fosse acendeu, vamos dizer assim. Olha lá, ó. Não está reconhecendo, que não tem final, por isso que está com o ponto de interrogação. A hora que eu coloco o estado final, ó, quer dizer, quando esses monstros, vamos dizer assim, chegar, esse autômato consegue matar eles, né, para essa linguagem. Então, fiz um aqui no verde. Né? Aí eu consigo pegar os elementos aqui, ó, que tem 4 tipos, né? Aí ele fala que uma torre que atira como se fosse de 1 em 1, atira de 2 em 2. Esse daqui é para os monstros andar mais devagarzinho, vamos dizer assim. E aqui é um outro para desabilitar eles. Tem 4 tipos. Acho que esses 2 últimos aqui eu não vi tanta utilidade, né? Mas dá para fazer. Então fiz para uma linguagem. O que eu posso fazer? Pegar o outro azulzinho, clicar aqui ou criar autômato ou na janelinha. E agora eu posso fazer um outro autômato para esses elementos aqui de baixo, né? Que é quase a mesma linguagem, né? Então, alfabeto X e Y, 2 estados que eu vou precisar também, palavras com X e Y, a quantidade de X é ímpar. X é ímpar, então ele tem que ter X para cá e volta um X. O Y pode ficar aqui e o Y aqui. Opa, pegou o Y aqui. Então, o Y ali. Aí, esse é o estado inicial e esse é o estado final. Olha lá, já aceitou. Quer dizer, os monstros dessa linguagem que chegar, ele vai conseguir matar. Do outro aqui, ó, dos civis,
qual que é a ideia? Se você faz um autômato desses dois aqui, ó, dessas duas linguagens, que mata algum dos civis, você vai perder vida, né? Porque o civil, você tem que deixar ele passar, né? Então, eu precisaria, se, deixa eu ver aqui, BBC, aqui os civis aqui tá com B e C, né? Mas se algum desses civis ficar da mesma cor que dá os outros aqui de cima, você vai matar e vai perder ponto, né? Então, esses dois aqui, ó, cada vez você tem que resolver 2 autômatos, resolvi esses dois. Tá, um no verdinho e um no azulzinho aqui, ó. O vermelho eu nem preciso usar. Na verdade, dá até para criar mais aqui, ó. Se eu coloco em criar autômato, ele cria mais um amarelo, vai criando várias cores aqui. Eu posso fazer um para cada um, né? Mas só preciso de 2 aqui, pelo menos, né? Aí com o verde e o azul eu consigo montar alguma coisa. Lógico que você tem o custo para gastar isso daí, né? À medida que você cria o autômato aqui, ó, se você usar muitos estados, você vai ter um custo aqui, ó, tá marcando como 16, e depois eu tenho 1.000 para gastar. Aí uso o verde e o vermelho para tentar fazer algo do tipo aqui, ó. Vamos colocar algumas aqui, ó. Algumas torres verde, algumas azul. Então, pego o azul e coloco algumas aqui. Como se fosse montar caminho aí para os bichos irem passando aí, né? Lá já gastou um pouco, colocar mais algumas aqui, ó. Mais umas, colocar verde primeiro. Mais algumas aqui. E azul. Opa, vou vender esse daqui, ó. Dá pra você, depois que você coloca, você consegue vender, fazer upgrade, ó. Não selecionei esse daqui, que eu acho que eu coloquei no lugar errado. Vou colocar um azul aqui para fazer um caminho para ele passar aqui, ó. Então ele vai ter que seguir esse meu caminho aqui, ó. Certo? E aí, ó, 288, dá para gastar, por exemplo, um pouquinho mais ainda, né? Depois que você começa a matar os bichos, aí você vai ganhando dinheiro. Então, o que eu vou fazer? Em vez de colocar mais torre, eu vou fazer como se fosse um upgrade aqui, ó. Aí tem, ó, valor, dano, alcance. Cada uma das torres aí você consegue subir 4 vezes o nível. Na hora que você sobe o nível, ele marca como se fosse um quadradinho ali. Subir um nível dessa e um nível dessa outra aqui, ó. Ainda dá para subir mais uma vez. Na verdade, não. Não vai dar para subir os dois. Subir mais um dessa e essa daqui. Olha lá. 64 de dinheiro. A hora que você gastou todo o seu dinheiro, montou tudo aí, ó, você dá um começar ali, ó. Aí vai começar a vir os bichos. A cada 20 segundos vem uma leva de bichos aí. Ó. Aí, as torres vão atirando, quando você mata, você vai ganhando dinheiro, e aí vai. Né? Esses azulzinhos aqui, ó, ele não vai matar porque é o civil. Né? Aí eles vão chegar lá no final e você vai ganhando os pontos aqui, ó. Ah, vai chegando a cada leva, já foi a segunda leva, que é o segundo nível, e aí vai. Né? É bem tranquilo de fazer isso daqui, depende do autômato que você está montando. Né? Aí eu posso, durante o jogo, aí você vai ganhando bastante dinheiro até, né? E fazendo upgrade nas torres aí, ó. Na hora que você chega lá no nível 4 dessas torres aqui, ó, você consegue ter o alcance da torre aí, esse círculo em volta, né? Então, na hora que você vai fazendo isso daí, ele tem um alcance bem... Lá, não tem dinheiro. Eu preciso matar mais uns ali antes. Subir mais um desse daqui, ó. Upgrade, 400 para fazer o upgrade. Matar uns bichos aí primeiro para fazer o upgrade. 200, 300. Olha lá, agora já consegue. Ó, tá com alcance maior, ó. O máximo para essa torre aí, ó. 224, já consegue fazer mais um. E aí vai, ó. Né? Do jeito que tá aqui, você vai fazendo esse upgrade aí, você consegue. Não tem dinheiro, 400, agora consegue. Olha lá. E aí, esse aí, ir construindo aí para não deixar passar. Ó. Ele vai ter 30 níveis, ou seja, são a cada 20 segundos você vai ter isso daí, às vezes você vai precisar construir mais coisa aí. Ó. Aí depende da linguagem também, né? Cada linguagem ali você tem que montar um autômato diferente. É para praticar isso daí, ó. Né? Dá para brincar um pouquinho aí, pelo menos para resolver o autômato. Aí depois que você resolver o autômato, é só pensar na lógica aqui, não, você montar um caminho, né?
poderia pegar aqui, por exemplo, ó, fazer como se fosse um zigue-zague, né? Para o cara ter que ficar andando cada vez mais, ó. Acho que esse, vamos ver, ó. Esse vai passar, vamos ver se ele vai conseguir matar esse bicho aí, ó. Ó, esse daqui ele não matou ainda, ó. Na hora que ele cruzar a linha ali, ó, ele vai perder uma vida, né? Se cruzar 20 inimigos, aí você morre com o seu no jogo aí, ó. Cadê? Ah, cruzou já? Ou ele tá aqui? Ah, tá aqui, escondidinho. Ó. Cruzou, você perde uma vida aí. Olha lá, 19, certo? Dá para brincar um pouquinho disso daí. Eu vou passar o arquivo aqui para você. Ele tá com um. Acho que é Flash que foi feito, alguma coisa assim. Talvez tenha outra linguagem junto aqui. Mas eu passo o link aí para vocês. Dá para brincar com isso, certo? Então, ó. Eu acho que eu vou passar agora essa semana aí alguns exercícios aí para entregar desses daqui. E ainda fica o outro tipo aqui, né? Que daí fazer uma análise diferente, que é pegar um desenho e tentar extrair a expressão da linguagem desse tipo aqui, certo? Então, ó, já que eu passo as coisas aí para vocês, hoje acho que é só, como eu não usei o Excel, é só passar o joguinho aí para vocês. Beleza? Alguma dúvida aí? Não, de boa, professor. Então, ó, mais aí para vocês, à tarde estamos aí de volta. Beleza. Falou, professor. Até mais. Ô, professor, Pode falar. assim, a minha internet de RAM, eu gosto de uma internet meio de internet meio que de hamster, porque eu gosto de ficar caindo e voltando toda hora. E esse momento, mais pro final da aula, eu caí e fiquei um bom tempo fora. Você estava explicando, você estava fazendo aquelas expressões, daí travou, e quando eu voltei, você estava naquele joguinho, naquele jogo. Isso é algo importante? Ou Não, eu você... vou passar o jogo para vocês brincar só, e tem a aula, vai ficar gravada. Depois eu tô passando o link da aula aí no YouTube, qualquer coisa, se perdeu alguma coisa, é só ver por lá. Tá, por assim, que eu tava explicando ali, daí travou, daí eu fiquei, tipo, uns 10 minutos, tipo, uns 5, 6 minutos fora, até Não, conseguir entrar de tranquilo. novo, e daí, quando eu tava naquele jogo, eu, tipo, ué? Mas, beleza, então, essa é a Não, qualquer coisa é só explicação. olhar depois no YouTube lá, algum pedacinho que perdeu, vai estar tudo lá. Certo? Eita, não. Até mais aí pra vocês. O Everton vai fazer alguma coisa, feio. Olha, mano, ninguém tá online, os caras só aí. Falou pra vocês, pesado.